Hoje no Boias e Dicas, a fonoaudióloga Angélica dos Santos vai abordar um assunto muito interessante, a fala das crianças. Vejam só. O quadro dos Boias e Dicas está novamente aqui na Clínica Clinos. Eu vou falar novamente com a doutora Angélica. Doutora, quando uma criança nasce, né, os pais ficam, né, naquela expectativa da primeira fala. O que eles devem esperar da criança? Bom, primeiramente é bom dizer assim que não existe um padrão, uma regra que a criança deva seguir. É bom lembrar que cada criança é única, ela está inserida em uma família, em um contexto linguístico, em um contexto de fala particular, que vão determinar que ela seja singular. A gente não pode ficar muito presa a regras, a padrões. Mas, de modo geral, a gente espera que ela comece a falar por volta de um ano, algumas um pouco antes, outras um pouco depois, mas que até uns 5, 6 anos ela esteja falando corretamente tudo certinho, sem trocas. A criança ela sempre vai começar a falar pelos sons que são mais anteriores. Então, assim, se até quiser em casa tentar falar, se tu vai falando sons separados da fala, que nem pã, mã, e assim como todos os sons da língua portuguesa, a gente vai vendo aonde que a nossa língua, como que a nossa boca se comporta, onde que encosta para esse som ser produzido. Então, a gente vai ver, por exemplo, o mã é produzido bem aqui na frente, só com os lábios. Já o nã, que é do N, já a língua vai lá em cima dos dentes. Aí já você vai fazer o sã, que é o S, já vai um pouquinho mais no meio do céu da boca, e o K e o G, por exemplo, bem lá no final. Então, ela começa pelos que são produzidos mais na frente, e conforme ela vai crescendo, vai tendo contato com a língua, mais experiências de fala, ela vai anteriorizando esse som. O último a ser produzido são as que nós chamamos de líquidas, que são os R's e o LH também, que eles exigem um trabalho da língua muito mais complexo. Mas assim, até uns 4, 5 anos, a gente imagina que a criança esteja falando tudo corretamente sem trocas, com exceção dessas mais complicadas, como, por exemplo, o R. Mas até no máximo 6 anos, a gente espera que ela esteja falando tudo certinho. Tá? Agora, essa relação de idade, é bom até deixar claro que não é uma relação direta, não é o completar 4 anos que vai permitir que, a partir de agora, então, ela consegue falar o R. Não é isso. É o contato, a experiência, o tempo que a criança vai passando, falando, que ela vai tendo essa melhora na fala, digamos assim. Doutora, tipo assim, as crianças, né, elas começam falando errado, assim, né, e os pais acham interessante, acham bonitinho aquilo ali, e não ensina a criança a falar normal. E quando ela cresce, às vezes ela vai ter problemas em pronúncias de palavras. Então, essa é uma questão bem interessante que você me fez, que é importante a gente ver o que é que vai determinar ou não que essa criança fale corretamente ou não. Como eu disse antes, não existe regra, não existe padrão. Na fonoaudiologia, nada é receitinha de bolo. Tudo varia muito de cada criança, de cada família, de cada relação, digamos assim. Mas coisas que são importantes é tanto que os pais conversem com seus filhos, que o diálogo é fundamental, mas não é só contar história ou fazer várias perguntas sobre como foi o dia. É conversar mesmo, como você conversa com um outro adulto. Dar espaço para que essa criança fale e prestar atenção no que ela está dizendo, e não só em como ela está dizendo. Mas essa criança ela tem que se sentir falante, ela tem que ver que ela tem um espaço dela no núcleo familiar, que ela tem voz, que ela pode falar também. E nessa questão do diálogo, enquanto se fala com ela, é importante falar corretamente, porque existe sim aquele mamanhês, como se diz, que é aquela fala toda mais melosa, toda mais carinhosa da mãe, dos pais com a criança. É fundamental, mas você falar assim, desse jeitinho, não te impede que você fale corretamente. Então, o carro tem que ser dito carro, e não calo. Porque, embora a criança possa estar falando calo, não é assim que os adultos falam, não é assim que a gente espera que ela vá falar. Então, tem que falar corretamente. E na hora de corrigir, de ensinar, isso é fundamental. A criança tem que ser educada, digamos assim, mas é importante tomar bastante cuidado também, porque ela não pode se sentir de forma alguma pressionada a falar de determinado modo. A fala ela é natural para a gente, para a criança, ela não pode ser um lugar de sofrimento, aquela coisa, nossa, se eu falar assim, a minha mãe vai brigar comigo. Então, aí, de repente, o que pode acontecer é que ela vai deixar de falar, para evitar de levar aquela bronca. Então, tem que ter naturalidade, tem que ter leveza, a gente não pode esquecer que criança é criança e ela tem o direito de agir, de falar como criança. Tudo a seu tempo, né? Só tem que prestar atenção. O erro na fase de aquisição, que é quando ela está aprendendo, é normal, são tentativas de acerto. E foge um pouco do nosso controle também. A gente não tem um controle absoluto sobre a fala, sobre o que vai dizer. Isso é algo do inconsciente, digamos assim. Isso a gente está um pouco à deriva, à mercê, isso vem. Tá? Então é importante prestar atenção e ter cuidado.
Doutora, tipo assim, quando os pais estiverem brincando com a criança, né, ele dali mesmo ele já está ensinando a criança, já está falando corretamente dentro daquela brincadeira. Sim, o tempo todo, até desde que ela está dentro da barriga, o que a mãe fala com o seu filho já está sendo inserida na linguagem, digamos assim, ela já está aprendendo a falar desde lá. Brincar é muito importante, a brincadeira é o lugar onde a criança vive o mundo dela, então é fundamental o tempo todo os pais estarem sempre conversando com os seus filhos desde que ele seja bebê e vendo que ele é alguém que é capaz. Por que só porque a bebê não está entendendo? É claro que está entendendo. Vamos lá, vamos conversar, vamos como se fosse qualquer outro, ele tem o seu espaço, tem seu lugar. E nessa ação natural, digamos assim, que as mães, que os pais fazem, nas coisas mais simples do dia a dia, da rotina dessa criança, é que essa fala vai se constituindo e a gente vai esperando de que ela vá se moldando, se aperfeiçoando com o passar do tempo e que ela chegue ao padrão adulto, digamos assim, que é o modo como nós falamos, não é? Doutora, quando a criança está de 2 até 5 anos e que continua falando errado, o que os pais devem fazer para estar sanando esse problema? É uma coisa bem importante assim a gente ver a fala da criança a partir do momento em que ela começa a causar incômodo aos pais. Independente se ela tenha 2, se ela tenha 5, se ela tenha 7 anos. Tá? O pai tem que ver. A fala do teu filho está te causando incômodo, aquela angústia, aquela coisa, nossa, será que isso está normal? Essa já é a hora de procurar o fonoaudiólogo. A fala ela não pode ser num lugar de medo, de sofrimento, como eu já havia dito antes. Começou a causar estranhamento, acha que aquilo está esquisito, já tem que procurar o fonoaudiólogo, independente da idade da criança. E aí, no consultório, a gente vai ver se é caso de atendimento ou não, mas, enfim, é uma questão, uma relação ali que vai se criar, que a gente vai decidir o que vai ser feito. Outra coisa que é bem importante também é que, às vezes, a criança tem lá, não sei, seus 4, 5 anos, uma fala bem infantilizada, bem cheia de trocas, aquela fala bonitinha. Todo mundo em casa entende o que ele fala, tá tudo ótimo, ninguém se incomoda. Mas aí vem uma vizinha, sei lá, alguém de fora conversar com essa criança e não entende o que ela diz. Isso é preocupante. A fala ela tem que ser inteligível para todos, não só para aqueles que mais convivem com a criança. Caso contrário, tem que procurar um fonoaudiólogo. Doutora, nós queremos agradecer a sua participação aqui no Boia mais uma vez e a gente está aqui à sua disposição. Muito obrigada, eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos aí.